como estão vocês, meus amiguinhos queridos? Estou com muita saudade de vocês. Hoje nós estamos aqui retomando as nossas aulas da Escola Dominical. Então eu gostaria de fazer com vocês uma revisão de tudo aquilo que nós já aprendemos quando estudamos a história da criação. E eu quero saber se vocês estão afiados. A Bíblia, que é a palavra de Deus, no seu capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós até aqui falamos a respeito da criação, da obra da criação. E agora eu quero saber se vocês estão afiados. Eu vou fazer umas perguntinhas e vocês vão respondendo aí. Enquanto assistem o vídeo, falem com o papai, com a mamãe, com quem está aí com você, para ver como vocês estão afiados, como vocês aprenderam direitinho a respeito da história da criação, que a gente tem no livro de Gênesis, no capítulo 1º, 2º e 3º, os começos, tá bom? Primeira perguntinha é: quantos dias Deus usou para fazer toda a obra da sua criação? Vamos lá? 1, 2, 3, 6. Muito bem, você acertou. Em 6 dias Deus criou todas as coisas. Porque no 7º dia o que foi que Deus fez? No 7º dia Deus? Muito bem, no 7º dia Deus descansou de toda a obra que Ele havia feito. E sempre quando Ele fazia as coisas pela palavra poderosa, apenas com a palavra, né? Porque Ele é Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Deus soberano. Então Ele falava e as coisas vinham a existir. Então pela sua palavra Ele criou todas as coisas e ao final de cada criação Ele olhava para aquilo que havia criado e via que era muito bom, isso mesmo. Então vamos ver o que Deus criou em cada dia da criação? Vamos ver se você acerta? No primeiro dia, o que foi que Deus disse? Muito bem, haja luz e houve luz. E aí Deus fez separação da luz e das trevas. As trevas Deus chamou noite, a luz Deus chamou dia. Isso foi no primeiro dia. No segundo dia, o que foi que Deus criou? Vamos lá? Muito bem, Deus criou o firmamento e fez separação das águas que estão acima no firmamento e as águas que estão abaixo do firmamento. Muito bem, vocês estão acertando tudo. No terceiro dia, o que foi que Deus fez? Muito bem, Deus ajuntou a porção seca, a terra, que chamou terra, e disse para essa porção seca frutificar, dar todo tipo de vegetais e frutos e gramas e flores, tudo que é vegetal, frutificou. E as águas foram separadas numa porção só, né? Os mares e a terra e os mares. Esse foi o terceiro dia. E no quarto dia, o que será que foi que Deus fez? Pensa aí. Responde aí. Muito bem, você acertou. Deus criou os grandes luminares, a lua para governar a noite e o sol para governar o dia. A lua e as estrelas e o sol para governar o dia. Os luminares, os grandes luminares que Deus colocou no céu foram feitos no quarto dia. No quinto dia, vamos lá, pensando. Isso mesmo, ou melhor, que no quinto dia, o que Deus criou? Os grandes animais, os animais marinhos, peixes, mamíferos como golfinho, baleia, os crustáceos como os siris, os caranguejos, e também criou as aves para habitar o céu. Os animais marinhos para habitar os mares e as aves para habitar o céu. Isso foi o que Deus fez no quinto dia. Muito bem. E no sexto dia, ou melhor, aqui, no sexto dia, uma obra importante da criação. Deus criou todos os animais, não é mesmo?
os mamíferos, os répteis, todos os animais que nós conhecemos. E criou também o primeiro casal. Do pó da terra Deus criou Adão e Eva, no capítulo 1 e 2, relata como foi que Deus criou Adão do pó da terra, depois como Deus criou a sua companheira, Eva, e a responsabilidade que Deus deu a esse casal. Isso no sexto dia, porque no sétimo dia Deus descansou, isso mesmo. Então essa foi toda a obra da criação que Deus fez. Uma coisa importante é que Deus colocou no jardim do Éden, Adão e Eva, e deu a eles uma ordem. Lembra que Deus criou todos os vegetais, todas as árvores, e criou as árvores frutíferas, das quais eles podiam comer tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Mas, infelizmente, Adão e Eva desobedeceram, pecaram. Primeiro Eva, enganada pela serpente, tomou do fruto, depois ela deu ao seu marido. Os dois viram que estavam nus, sentiram vergonha e queriam fugir da presença de Deus, que os visitava todo dia no jardim. Eles eram felizes, mas isso que aconteceu no jardim, por causa do pecado, por causa da transgressão, desobedecer à ordem de Deus, eles tiveram uma consequência, uma dura consequência. Eles tiveram uma grande perda. Eles iam perder toda aquela alegria de estar no jardim, fazendo o que era bom, vivendo felizes na presença de Deus. Porque Deus os expulsou do jardim para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente longe, tristes, sendo maus, não conseguindo dominar o mal que habitava no seu coração. E a maldade, a desobediência de Adão feriu todo o planeta, toda a terra, porque tudo ia ser muito mais difícil, o trabalho ia ser mais difícil, cultivar a terra ia ser mais difícil. Eles foram expulsos do paraíso, do jardim do Éden, para não tomar do fruto da vida, e Deus colocou um anjo guardando a entrada do jardim para que ninguém voltasse, ninguém entrasse. E aí as coisas passaram a ser muito mais difíceis para Adão e Eva. Mas junto com a dificuldade, com a perda, Deus fala no capítulo 3, no versículo 15, que Deus mandaria um descendente, o descendente da mulher que ia pisar a cabeça da serpente, ia vencer a morte, ia pagar os nossos pecados, ia tomar o meu lugar e o seu lugar, porque nós nascemos em pecado, e essa pessoa ia tomar o nosso lugar, morrer em nosso lugar, derramar o seu sangue em nosso lugar. Essa pessoa, o descendente da mulher, é o Senhor Jesus Cristo, que nós temos lá no Novo Testamento. O texto áureo da Bíblia fala justamente disso, do amor de Deus por nós, ao mandar o descendente para resolver aquele problema da nossa morte, do nosso pecado, do nosso afastamento do Criador, do nosso afastamento de Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Deus não tolera o pecado. Mas em Jesus, isso tudo fica resolvido, porque Ele derrama o seu sangue na cruz e morreu em nosso lugar, morreu em meu lugar, morreu em seu lugar e ressuscitou, venceu a morte. Então, uma perda, e lá no Éden veio uma promessa também desse descendente. E lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou a mim, a você, a todos, ao mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então nós podemos ter a vida eterna e viver a eternidade na presença de Deus quando nós cremos em Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Então nós vamos convidar Jesus a morar no nosso coração, entregar a nossa vida a Jesus, sendo tocados pelo Espírito Santo para isso, e aí tendo essa convicção que agora nós somos crentes em Jesus e ficando felizes com toda a obra da criação feita em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou, para que a gente aprenda também a importância
do descanso. Essas foram as primeiras aulas que nós vimos. Agora nós vamos ver o que aconteceu em decorrência do pecado. Eles foram expulsos do paraíso e passaram a viver na terra com todas as suas dificuldades. E nós vamos saber o que aconteceu com os descendentes de Adão e Eva até chegarmos lá no descendente que foi prometido, o descendente Jesus, não é mesmo? Então eu espero vocês nas próximas aulas, que nós vamos aprender coisas muito importantes da palavra de Deus e vamos aprender como amar o Senhor mais e mais a cada dia. Um beijo, até mais. Tchau! Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu. Ó Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, porque o Senhor é muito, muito bom para conosco. O Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor nos ama com um amor que nós não podemos descrever. O Senhor nos deu um Salvador e nós te somos gratos pelo perdão dos pecados, pela salvação em Cristo Jesus e por toda a obra maravilhosa que tu criaste. Nós te somos gratos em nome de Jesus. Amém.